Quando eu era criança não, adolescente, meu pai comprou uma coleção de livros. Vendedores vinham em casa, né? Passava de porta em porta, comprou uma coleção de livros. E de brinde vinham um curso de inglês ou uma série de livros, 4, sobre assuntos gerais, medicina, educação de vários tipos. Meu pai detestava a língua inglesa, totalmente 100% brasileiro, dizia ele, detestava a língua inglesa. Então ele pegou a coleção de livros que vinham temas, 4 temas diferentes, 2 eu não me lembro mais quais são. Outros 2 era primeiros socorros e um orientador sexual. Acho que foi o primeiro contato com algo sério sobre sexo que eu tive, o primeiro contato com publicações sobre sexo. Mas comecei a ler, aquela fome, aquela vontade, acho que nessa idade todos têm curiosidade em saber sobre esse assunto. Então, li, mas achei estranho. Era de um Dr. Caldwell, Estados Unidos. E ele falava muito em cunilingus e felatio. Cunilingus e felatio. Eu tive dificuldades em saber o que significa isso. Cunilingus e felatio. Hoje não se usa mais. Popularmente não. Acho que nunca usou. Popularmente acho que nunca se usou estes termos. Cunilingus e felatio é sexo oral. Eu tive uma dificuldade na época em saber que era sexo oral. Agora, sexo anal, ele condenava violentamente. Só não chamava de vagabunda as mulheres que praticavam porque não era correto. E eu descobri por que ele não chamava essas mulheres que gostam de sexo anal, porque não chamava elas de vagabundas. Sexo vaginal, só. Cheguei a entender que era só para procriação, de acordo com o que ele dizia. Por que ele não chamava de vagabunda mulheres que gostavam de sexo? Por que ele não chamou de vagabundas? É porque ele deu a entender que ele era evangélico. Um médico evangélico, provavelmente seria hoje um ginecologista. Mas como um profissional que fala de sexo, criticar o sexo violentamente como ele fazia, violentamente mesmo. E sexo anal era uma das coisas mais horríveis, mais impraticáveis. Mulheres deveriam se manter longe disto. Bom, homossexuais ele nunca comentou, que eu lembre, não comentava nos livros, porque homossexual não existia para ele, ou era gente desqualificada, vamos ver assim. Então ele não comentava de homossexuais, ou seja, de homens praticando sexo anal, só de mulheres, e ele falava muito mal de sexo anal. Aprendi tudo isso errado? Não. Eu lia tudo isso, essas críticas violentas a certas práticas, o tal de cunilingus e felatio, que eu tive dificuldades em saber o que era isso. Hoje, facilmente se chega a conclusões do que são essas duas palavras, do que se tratam essas duas palavras. Naquela época não tinha como, não existiam publicações, não existiam nem o tal catecismo. Catecismo, para quem não sabe, anos 80, proibido, até revistas de homens, para homens, não mostravam os genitais das mulheres, bunda, seio, não mostrava. Então, não tinha nenhuma publicação de sexo verdadeiro. Então eram feitos revistas proibidas, revistas desenhadas. Raríssimas vezes se encontrava uma revista de fotos com
práticas mesmo, práticas, tudo bem às claras. Então, isto chamávamos de catecismo. Eu, muito antes dessa época de catecismo, eu tive dificuldade em saber que são essas duas palavras. Hoje são faladas, não são faladas, é mais popularmente o sexo oral e pronto. Bom, aprendi tudo isso de forma errada, mas eu não, por algum motivo eu não concordava que fosse desse jeito, achava muito preconceito, muito errado. Por quê? Sexo em algumas práticas são proibidas, são nojentas, são contra as leis de Deus. Eu lembro dele colocar alguns termos dessa maneira. E eu fui nessa curiosidade de descobrir que tudo aquilo que eu li não era exatamente daquele jeito, e comecei a me interessar pelo assunto. Eu estava na adolescência, então, 19, 20, 21, eu era virgem ainda, e não tenho vergonha de dizer, eu era virgem ainda, não tive relações. Talvez, às vezes a gente se pergunta, não existem coincidências. Por alguma razão tudo aconteceu como deveria. Vai saber? Eu deveria me manter virgem até encontrar alguém sério, com quem acabei me casando, e praticar tudo da maneira correta, descobrir certas coisas, começar a fazer, praticar, inventar. Nós dois começamos a inventar fazer isto, fazer desse jeito, fazer daquele jeito, fazer um monte de coisas. Meu aprendizado primeiro foi com esse doutor Caldwell, que eu tive que tomar um cuidado enorme para não ficar tão bitolado quanto ele tentava fazer, né? Quanto ele era também. E um segundo aprendizado foi com uma pessoa que levava tudo a sério, um relacionamento sério, casamento. Então, e quando eu aprendia muita coisa, nos liberamos de muitos conceitos errados, preconceitos que nos colocavam. E hoje, depois de viúvo, tive pouquíssimos mesmos, poucas relações. Esse aqui é um vídeo para abrir o jogo. Tive pouquíssimas relações, mas conheci pessoas, às vezes só conversando, às vezes me relacionando mesmo, pessoas com detalhes diferentes mesmo. Achei curioso isso. Já tinha lido, já tinha ouvido falar, nunca experimentei, nunca tive oportunidade, e conheci pessoas multiorgásmicas, aquela tal de squeeze, pessoas que só querem sexo, o sexo que ele proibia terminantemente, sexo anal. Conheci pessoas que queriam praticar a orgia, queria que eu a levasse numa casa de orgia. Tem, só procurar que tem muitas casas de orgia. Não me interessou. Sim, eu nunca experimentei. Muita coisa não experimentei, mas eu tenho a sensação de que não vou gostar. Por isso, acredito, exatamente por essas poucas experiências, né? Um adolescente hoje deve ter tido mais experiências do que eu, na minha idade, mais experiências assim. Só que eu tomo a seguinte posição: quero aprender, acabo aprendendo, é prazer, e acabo aprendendo, acabo sentindo, sentir o clima, sentir as emoções, sentir as reações, as vibrações, acabo sentindo. Então, tive poucas experiências, mas essas experiências me foram muito gratificantes, porque captei alguma coisa em todas elas. E agora,
depois de tudo isso, me tornando um mago falando sobre sexo. Então me baseio naquelas experiências que eu tomei, naquelas sensações, naquelas descobertas que eu tive, e me disponho, me dou o direito de falar sobre isso. Então, assim, acabei de contar um pouco da minha trajetória neste assunto de sexo. Não tenho doutorado de tipo nenhum, não saí por aí tendo relações, montes de relações para poder falar sobre isso. Nunca tive certas práticas, não me interessavam. Agora, por não me interessar por certas práticas, não significa que eu não consiga falar sobre elas. Ou seja, por que um sexólogo, uma sexóloga, eles teriam que ter relações, muitas, transar com muita gente, fazer todo tipo de coisa, de posições, para poder ser um profissional do sexo? Não. Não precisamos ter relações sexuais para falar sobre isso. Já escrevi. Tem um livro de contos, e um desses contos é a relação entre homossexuais. Nunca tive relacionamento, mas por que eu não posso me travestir mentalmente por alguns minutos de um personagem desses, falar sobre isso? Eu tenho uma seguinte colocação. Quem tem medo, quem tem receio de fazer um trejeito, de mudar um pouquinho a voz, quem tem medo de fazer isso, quem tem receio de pensar algo, pensar por um instante como é um homossexual, quem tem medo, receio, foge dessas ideias, é alguém próximo de uma homossexualidade. Sim, dessa maneira, entendo que se a pessoa tem muito medo de ser vista, outras pessoas verem, ser vista como uma pessoa fazendo um trejeito, vão chamar ele de viado. Acabam sendo tolhidos, não vão se tornar homossexuais, não é assim que acontece. A pessoa já nasce com alguma genética que pode extrapolar, se tornar, necessita se transformar num homossexual, ou é reprimido, traumatizado e critica violentamente todos os homossexuais da face da terra. Chama eles de viados, de coisa disto para baixo. Homossexualidade, maltratam, até matam. É gente que está tentando, às vezes sem perceber, sem notar, mas está tentando abafar o seu lado feminino, que pode se tornar proeminente se ele facilitar. Um termo que eu coloco muito, estou escrevendo muito sobre sexo no momento, e um termo que eu coloco muito é: o meu lado feminino não fere o meu lado masculino. Nós todos temos um lado feminino e um lado masculino, os homens e as mulheres. Gênero, fisicamente nasceu homem ou nasceu mulher. Então, se diz o lado feminino, a mulher tem um lado feminino muito mais abundante que o seu lado masculino, que é menor, que é menos proeminente, e o homem tem o seu lado masculino muito maior, muito mais proeminente do que um lado feminino, mas tem um lado feminino. Tem um lado feminino porque olha para a mulher, sabe ver a mulher, sabe se atrair pela mulher. Existem situações em que é o contrário, uma mulher nasce com um lado masculino muito mais proeminente, acabam se tornando sapatão. E os homens com um lado feminino acabam se tornando homossexuais, ou viado, mais comumente chamado. Ou seja, nasceram com um corpo, mas por necessidade kármica de aprender alguma coisa, nasceram com, digamos, o corpo trocado. Nasceram com o corpo trocado. Então vão ter que aprender a viver esse lado
feminino estando num corpo masculino ou ao contrário, vão ter que viver com este corpo praticando atividades de outro sexo ou outro gênero. Criticar? Não, jamais eu criticaria, jamais alguém poderia criticar. É da vida de cada um. Não ferindo, não magoando ninguém, vamos viver a nossa existência, a nossa vida. E pronto. Ora, pois bem, eu tive tantas experiências, tantas curiosas, pouquíssimas, mas curiosas experiências. Entendo, consigo ver tudo isso sem criticar, sem maldizer, entendendo, respeitando, valorizando até mesmo quem gosta de fazer coisas diferentes. Homossexualidade, ou praticar formas, posições diferentes. Eu vejo que tudo isso não se pode criticar, não é do nosso direito, não é do direito de ninguém criticar. E nisso eu incluo prostitutas, garotos de programa, seriam profissionais do sexo. Eu não critico. Entendo que devemos, todos, inclusive prostitutas e garotos de programa, tem que fazer gostando. Tem dinheiro envolvido? Sim, tem dinheiro envolvido, mas tem que fazer isso gostando. Se houver uma alegria, um bem-estar fazendo isso, é o que vale. Ou seja, sexo não existe para causar mal-estar, não pode causar mal-estar, não pode causar arrependimento, não pode causar sofrimento. Teve uma atriz global que fez novelas, bonita, morena, muito bonita, fez novelas, depois ficou, pelo que eu li, ficou sem trabalho e se tornou atriz pornô. Fez alguns filmes, mas não aguentou a puxada. Ou seja, ela fez por necessidade financeira. Conseguiu algum dinheiro, não foi muito, porque ela tinha só o nome de atriz. E foi baseado nisso que ela conseguiu um pouco mais de valores monetários. Mas caiu no esquecimento. Não houveram mais filmes eróticos para ela fazer, não houveram mais novelas para ela voltar. Então ela acabou se matando, porque ela não aguentou a puxada, ou seja, ela não estava fazendo aquilo por gostar, por se sentir bem. Não trazia alegria, não trazia bem-estar. Quantas e quantas pessoas eu vi há pouco tempo vídeo na internet de atores e atrizes que se mataram. Atores e atrizes pornô que se mataram. Por quê? Não aguentaram, não conseguiam administrar o que estava lhes acontecendo, não conseguiam administrar a vida que se tornou, não conseguiam. Então eu entendo que sexo é prazer, não importa a profissão, não importa o que estejamos fazendo, é prazer e deve ser cultuado, deve ser cultivado com alegria, com bem-estar, com amor. Sexo é bem-estar. Aproximação com Deus, pode dizer isso, aproximação com Deus, que é só amor, é felicidade. Contei agora um pouco da minha passagem pela vida sexual. Sou de Escorpião. Isso quer dizer, no horóscopo eu seria o signo da sensualidade, ligado muito a sexo, porém de qualidade sempre. Então tudo isso acho que facilita eu entender e procurar comentar sobre esse assunto sem baixaria, sem ver do lado machista, porque homem geralmente costuma colocar esse assunto como prazer sexual da cintura para baixo, enquanto mulheres colocam este prazer sexual da cintura para cima. É emoção mesmo, alegria, bem-estar, felicidade que o corpo dá. Salve!